queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, na primeira leitura, nós escutamos a conclusão da profecia de Miqueias, do livro do profeta Miqueias. E a conclusão, nesse capítulo 7 do profeta Miqueias, nos coloca diante de uma perspectiva belíssima. O profeta que, conversando com Deus, quase que clamando para que possa haver manifestada essa misericórdia de Deus. Pede que Deus pegue o seu cajado como um pastor e guie o seu povo. Usa essas imagens tão bonitas para falar da misericórdia, do perdão incondicional de Deus. Diz no versículo 19: voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar os nossos pecados. Essa imagem de lançar ao fundo do mar, sobretudo para um hebreu, era ainda mais forte, porque o mar, na mentalidade dos hebreus daquele tempo, estamos falando do século VIII a.C., representava um lugar de morte. Eles não eram pescadores, sobretudo no Mediterrâneo, e portanto o mar era algo que lhes causava medo. Então lançar no fundo do mar o pecado significa aniquilar o pecado, arrancar completamente o pecado da vida dos seus, daqueles a quem ele ama. E podemos nos perguntar: padre, por que no Antigo Testamento tinham tantos profetas? No Novo Testamento temos a figura de João Batista, que também era um profeta, mas hoje não temos mais profetas. Bom, em primeiro lugar, a primeira ideia que tem que ficar clara aqui é que sim, temos profetas hoje, só que é um outro tipo de profecia. Ou melhor, é preciso que entendamos o significado profundo da profecia. Muitas vezes, quando pensamos nos profetas, o que nos vem à mente é um homem que fala de algo que vai acontecer no futuro. Ou seja, associamos profecia com vaticínio. O que é vaticínio? É você anunciar um acontecimento futuro. E se por um lado é verdade que às vezes os profetas anunciavam acontecimentos futuros, o que sobretudo eles faziam, e essa era a missão fundamental dos profetas, era a de atualizar a palavra de Deus, a mensagem de Deus para os seus contemporâneos. Fazer com que aquilo que Deus tinha dito no passado, que Deus tinha prometido no passado, não ficasse como uma realidade do passado, mas que pudesse, no período no qual eles estavam exercendo a sua missão profética, ser algo presente na vida de cada homem, de cada mulher, de cada um daqueles a quem Deus queria salvar. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje os profetas continuam. E sabe quem são? Eu e você. Todos nós somos chamados pelo nosso batismo, porque recebemos o Espírito Santo que nos faz profetas, no sentido de que, com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa pregação, devemos fazer com que a palavra de Deus seja uma realidade presente, não do passado, mas aqui e agora, em primeiro lugar na minha vida, mas também na vida daquelas pessoas a quem Deus coloca diante de mim. Por outro lado, como eu disse, os profetas faziam vaticínios, ou seja, anunciavam coisas do futuro, porque no fundo, todas as profecias, esses anúncios do futuro, tinham uma única finalidade: preparar a vinda de Jesus. E Jesus já veio. E, portanto, não tem mais sentido anunciar aquilo que viria, dado que já veio. E nós devemos ter consciência disso. E mais ainda, a presença do Salvador é algo que deve sempre nos fazer refletir como a nossa relação com Deus é algo muito íntimo, familiar. E aqui o Evangelho de hoje
Quando nós vimos essa cena relatada no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, nos versículos 46 e 50, é um trecho breve, mas muito denso de conteúdo, em que observávamos como, certo dia, estava Jesus com seus discípulos, e eis que se apresenta a mãe de Jesus, Maria, acompanhada de alguns familiares, que o texto chama de irmãos. Já falamos isso aqui em outro momento, mas vale a pena repetir, que na língua hebraica, mas também no arameu, não havia um termo que distinguisse primo de irmão, familiar. Era uma mentalidade de tribo, que era própria da formação de Israel. A ideia de que eu pertenço a uma família, e, portanto, todos são irmãos. E você não tem uma palavra que distingua, como há em português, irmão de primo. Enfim, eis que chegou Maria com os parentes, com os primos de Jesus. E diz, olha, tua mãe e os teus familiares estão aí te procurando. E Jesus diz, quem é a minha mãe e o meu irmão, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus? E eis aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, algo que, como eu disse, é profundíssimo. Porque Jesus, na realidade, não estava rejeitando os seus. O que ele estava fazendo, no fundo, era nos acolhendo, dizendo que eu e você podemos ser seus irmãos, podemos fazer parte da sua família. É a mesma coisa que Jesus falou no Evangelho de São João, no capítulo 14, e que nós escutamos hoje como antífona, ou seja, como preparação ao Evangelho. Quem me ama, realmente guardará a minha palavra, disse Jesus no capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de São João. E meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando procuramos caminhar diante de Deus, nos tornamos familiares, nos tornamos membros da família. Deus vem habitar em nós como no seu templo. É essa a nossa missão no mundo. Essa é a profecia que devemos viver, anunciar aos demais, de que Deus não é um Deus longínquo, que Deus é tão próximo ao ponto de nos fazer seus familiares, ao ponto de fazer de nós a sua morada. E que Nossa Senhora, ela que foi mãe de Jesus segundo a carne, mas que, sobretudo, pela sua fidelidade à vontade de Deus, se fez ainda mais mãe. E que ela nos ensine esse caminho, o caminho do cumprimento da vontade de Deus, o caminho da fidelidade a Deus. E que nos ajude a cada dia a fazer como ela fez diante do anjo Gabriel, quando anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Que possamos dizer com convicção, eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.